Boa tarde a todos, já é quase boa noite, não é? Mas queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Mário Passos, cumprimentar também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Rui Alves, e agradecer-lhes aos dois por, desde a primeira hora, terem apoiado esta iniciativa da Fundação Castro Alves. Um cumprimento especial à Lídia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, para falarmos com os empresários e também com os representantes de universidades e politécnicos que também estão cá, que acho que é importante esta vinda de Bruxelas e estar próximo da comunidade e poder também ajudar no sentido de podermos fazer evoluir aquilo que é o nosso país, que está muito nas bases locais e regionais. Um cumprimento a todos vocês, representantes de empresas e de universidades e politécnicos que estão cá hoje presentes. Um cumprimento muito especial à Dona Alcina, por cá estar hoje. Ela que, conjuntamente com o seu marido, Manuel Maria Castro Alves, fundou a Fundação Castro Alves e hoje a Fundação tem mais de 50 anos, tem feito o seu papel junto à comunidade e com a criação deste Fórum Económico e Social também o pretendemos fazer, porque a base desta fundação foi sempre o conhecimento que passamos na formação humana, quer seja através das artes, mas também do apoio social. Dizer-vos que hoje, fruto de um conjunto de circunstâncias que nós vivemos, ainda recentemente, concretamente mais desde 2020 para cá, passamos por uma pandemia, agora temos uma guerra, e isso, de certa forma, condicionou bastante a nossa economia e, consequentemente, tem um impacto enorme nas finanças, quer seja das famílias, mas também das empresas. As famílias e as empresas têm, de certa forma, durante este período e quase de forma muito silenciosa, estão a sofrer bastante com esta situação que estamos a passar, desde logo porque têm completamente falta de liquidez, existe falta de liquidez tanto nas empresas como nas famílias. Temos uma inflação que é galopante. Temos também associado a isso aqui uma componente que eu acho que é importante, que é o aumento dos preços das matérias-primas e, em alguns casos, até nas questões de bens mais, de certa forma, que são básicos das famílias e que têm crescido bastante. Mas também algo que eu acho que é importante para as empresas, que é a falta de acesso a financiamento, e isso condiciona bastante o desenvolvimento da componente empresarial. Fruto disso, e tendo como base aquilo que são as perspectivas para 2023, que não são muito melhores que aquilo que temos assistido, a Fundação Castro Alves resolveu criar um Fórum Económico e Social para a região do Val do Ave. Este fórum, aquilo que pretende ser uma plataforma de debate, de partilha de conhecimento entre todos os atores da região, por forma a que nós, em conjunto, possamos alavancar aqui ações, também políticas, que permitam responder àqueles que são os desafios nas várias vertentes, nomeadamente na indústria. Hoje vamos trabalhar muito em indústria, no emprego, na saúde, na ação social, na educação, por forma a que nós sejamos capazes de tornar o nosso território mais resiliente ao nível económico, social, mas, acima de tudo, que nós possamos promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem no Val do Ave. Depois vamos iniciar a primeira sessão deste Fórum Económico. Ele vai ter várias sessões durante o ano de 2023 e a primeira sessão é dedicada ao tema da inovação. E temos cá o privilégio de ter a Lídia para nos poder falar do relançamento da economia europeia por via da inovação do tecido produtivo. E deixem-me-vos dizer que nós identificamos a inovação como sendo a primeira sessão, porque a inovação diz-nos muito. Diz-nos que passamos a ser diferenciadores, passamos a ter valor acrescentado, passamos a ter mercado e passamos a ter negócio.
e, consequentemente, nós passamos a ter emprego, que é aquilo que é mais importante para a estabilidade social de qualquer região, de qualquer país. Mas também porque, quando nós avaliamos, e muito já se tem feito na região onde estamos inseridos, que é a região do Norte, ao longo dos últimos anos. No entanto, quando nós avaliamos aquilo que são as avaliações, nomeadamente o Innovation Scoreboard das componentes das regiões das inovações, as regiões inovadoras europeias, a região Norte, por muito que tenha investido, está na posição 151 de regiões inovadoras a nível europeu, ou seja, quando estamos a falar da União Europeia, há 27. E, portanto, quer dizer que nós ainda temos um caminho muito longo para trabalhar, mas também dizer-vos que a nossa região é a segunda mais inovadora do país, apenas atrás de Lisboa e Vale do Tejo. Depois, dizer-vos que quando nós comparamos a nossa região com as outras regiões, existem debilidades. E isso acho que é importante nós termos essa noção. E a região Norte tem debilidades, desde logo porque nós temos um baixo investimento em investigação, desenvolvimento e inovação por pessoa empregada nas empresas. Por outro lado, as empresas têm poucas pessoas que estão afetas a esta componente nas suas empresas. E isso tem um impacto importante. Por outro lado, por muito que se tenha feito da ligação entre o sistema tecnológico e científico, nomeadamente as universidades, os centros de investigação, hoje em dia, interfaces tecnológicas, laboratórios colaborativos, a ligação que têm com as empresas, ainda temos que incrementar mais. E, por outro lado, a questão das patentes. E hoje tivemos a visita a uma empresa, nós temos um número muito reduzido de patentes na nossa região. E isso temos que incrementar, porque isso vai nos trazer a componente de diferenciação e isso vai nos trazer depois o valor acrescentado também no mercado. Mas nem tudo é mau a este nível. E é isto que nós temos que saber aproveitar na nossa região. Nós, no Val do Ave, na região do Val do Ave, temos instituições do ensino superior. Temos também laboratórios criativos, colaborativos também. Temos instituições de ID. Temos centros de interface tecnológicos e isso tem sido importante para que nós hoje, na nossa região, tenhamos economias diversificadas, o que permite que tenhamos um território mais resiliente, mesmo nestas fases críticas que estamos a passar. E, portanto, esta componente é algo que é importante e que temos que continuar a trabalhar. A Fundação também estará cá para poder fazer esta ponte com o sistema tecnológico e científico, para podermos, de certa forma, também ajudar as empresas a que possam ser suportadas por esta rede e assim criarmos aqui um ecossistema que possa responder àquilo que são as cadeias de valor que hoje as empresas já têm, mas sabemos que vamos ter que entrar em novas cadeias de valor para podermos diversificar e para podermos também ter aqui maior valor acrescentado. Depois dizer que temos que olhar para o presente, mas sobretudo também para o futuro. E por isso é que estamos aqui hoje e seguramente a visão que nós temos é que o futuro passará por transições. A transição digital, mas seguramente uma transição energética ou ambiental que será fundamental para nós podermos alavancar a economia da nossa região. E desde logo cito estas duas porque fazem parte dos 6 eixos prioritários da União Europeia, nomeadamente a questão do Green Deal e da parte da transformação digital. E, portanto, eu acho que caberão também aqui apoios a este nível para poder suportar as empresas, mas, acima de tudo, acho que temos que olhar para a nossa região como um todo, para as empresas, para as cadeias de valor, para todas estas entidades do sistema científico e tecnológico e em conjunto, porque temos que ter escala, cada vez mais temos que ter escala e, portanto, só em conjunto é que nós podemos realmente criar valor e, acima de tudo, criar emprego, porque é o mais importante para a nossa economia. Mas, acima de tudo, hoje estamos aqui para ouvir a Lídia, para nos falar do relançamento da economia europeia por via da inovação do tecido produtivo. Por isso, passo a palavra à Lídia e muito obrigado. Okay. Muito boa noite e, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui convosco. Eu vim numa missão de cumprir um compromisso que tinha antigo
de 2019 com o amigo Carlos Maia e, portanto, essa também é a razão da minha vinda uma vez mais a Famalicão. Infelizmente a pandemia travou-nos a possibilidade de vir cá mais cedo, mas cá estamos e espero vir cá muitas vezes, porque será sempre um bom sinal. E aproveito por cumprimentar não só o Bruno, mas também o Presidente da Câmara, Mário, por estares aqui hoje e por podermos partilhar também algumas impressões sobre este tema, porque a verdade é que neste trabalho, enquanto deputada ao Parlamento Europeu, é fundamental nós fazermos este exercício de proximidade, porque a única garantia que nós temos é que, ouvindo as pessoas, ouvindo os empresários, ouvindo as organizações, ouvindo todas as pessoas da sociedade, só assim podemos garantir que a legislação que é produzida e a visão que é trilhada na União Europeia, a partir de Bruxelas ou de Estrasburgo, chega a bom porto. O Bruno já fez um diagnóstico ou do ponto de partida de Portugal. Eu creio que há aqui 2 elementos ou 3 elementos muito importantes que devemos ter em conta neste período que atravessamos. O primeiro é que, infelizmente, nós nos últimos 15 anos, mais ou menos, temos vivido sempre num certo estado de crise. Foi a crise de 2011 e que, infelizmente, em Portugal teve o impacto que teve e que levou à prossecução da assistência financeira, comumente chamada de Troika, em que tivemos que fazer um conjunto de reformas, um conjunto de adaptações, ajustamentos, e depois tivemos agora, mais recentemente, a crise da pandemia, com as consequências económicas que advieram dessa pandemia. Mas anterior a isso, e como resposta à primeira crise, à crise de 2011, a inflação começou, a política monetária, a inflação começou a sentir-se agora, mais recentemente, há um ano, e, portanto, com a guerra na Ucrânia, juntou-se o caldo para a situação em que estamos hoje. E, portanto, os desafios que temos pela frente são inúmeros. O Bruno já enumerou alguns, mas eu creio que é fundamental o nosso foco não se desviar de muitas solicitações que advêm com estas circunstâncias em que vivemos. E digo isto porque Portugal não está assim tão mal do ponto de vista da inovação, mas de facto poderia estar numa situação muito melhor. E não está numa situação melhor por vários obstáculos que dificultam o trabalho da inovação e depois da materialização dessa inovação, da inovação que é produzida, seja nas universidades, seja nas empresas. E nas empresas, note-se que as pequenas e médias empresas muitas vezes têm uma maior dificuldade em terem departamentos de investigação e desenvolvimento, e por isso instituições como a CITEV são importantes para alavancar esse potencial das PMEs, e depois as grandes empresas têm sempre uma capacidade diferente, mas é importante transferir esse conhecimento produzido para a economia. E Portugal tem algumas dificuldades nessa matéria. Tem outras dificuldades, até mais do cariz estrutural, do funcionamento das próprias organizações ou instituições, muito burocrático, muito centralista, e que felizmente há regiões e há concelhos que fogem a essa regra, e Famalicão é um desses bons exemplos. Mas temos uma certa dificuldade em alavancarmos o potencial português. Também porque, para aquilo que o Bruno dizia relativamente ao capital. As empresas portuguesas são tradicionalmente descapitalizadas e, portanto, vimos durante a pandemia que só aquelas empresas que tinham uma situação financeira mais sólida conseguiram, no fundo, dar a volta e aguentar os meses de pandemia e aguentar também, os apoios do Estado, que foram bastante exigentes do ponto de vista das quebras das receitas, enfim, um conjunto de entropias que dificultam sempre a vida às empresas. E, de facto, para os objetivos que nós temos, os objetivos de transição energética, que não são só apenas pela questão ambiental, hoje em dia, e com a guerra na Ucrânia, é evidente que temos que mudar
o nosso modelo energético, mas também a digitalização, mas no fundo trata-se de uma coisa, que é competitividade. É garantir que a União Europeia se mantém na linha da frente da competitividade, da inovação, com os outros grandes países, como os Estados Unidos ou como a China, que têm um potencial também, que estão em expansão e, portanto, que competem com a União Europeia, também com a Índia, enfim. Portanto, estamos numa situação até geopolítica bastante desafiante e para a qual a União Europeia, ou melhor, Portugal sozinho nunca conseguiria lidar com todas essas mudanças e, portanto, só a União Europeia, a uma só voz e unida e de um espírito solidário, consegue dar resposta. Sucede que Portugal e, sobretudo, os desafios que tem pela frente e o respaldo até financeiro que existe da União Europeia por via dos fundos europeus e, em particular, o PRR, o famoso PRR, não estão necessariamente, estarão alinhados na sua filosofia com a transição energética e ambiental e até do ponto de vista da inovação, não me parece que esteja necessariamente concordante com o espírito até empreendedor que deveria ser mais visível no PRR. E digo isto porque os apoios ou a visão para as empresas e para as famílias que o Governo incluiu no PRR não é suficiente para dar resposta a estes desafios de que vos falava. E não é suficiente porque há uma grande aposta no setor público, e eu aqui não tenho problemas nenhuns em dizer que acho que era importante um investimento grande no setor público, porque temos uma administração pública muito pesada e só podemos ter empreendedores e inovação se a administração pública for mais leve, menos burocrática, enfim. Portanto, se houvesse, de facto, um investimento nessa área, que não fosse apenas e só criar gabinetes, criar instituições, eu acho que o dinheiro estaria a ser bem canalizado. Mas não é isso que está a acontecer e, portanto, os números que nos apresentam, e basta consultar o site do PRR, é que tanto empresas como famílias são as menos beneficiadas de todo o quadro que o PRR apresenta. E este PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, estamos a falar de 16 mil milhões de euros, que é um número bastante assinalável, e a maioria destes 16 mil milhões são subvenções, ou seja, dinheiro a fundo perdido. Uma parte será em empréstimos, mas é uma parte residual e até pode ser alavancada com mais empréstimos. Mas a nossa possibilidade de execução destes 16 mil milhões, eu recordo que, só para termos uma imagem, o resgate financeiro da Troika foram 78 mil milhões de euros. E, portanto, 16 mil milhões só do PRR, tirando o quadro financeiro plurianual, portanto, que vai até 2030, no total, estamos em números redondos, estaremos a falar à volta de 50 mil milhões de euros, até 2030. É muito dinheiro. Mas o PRR tem uma execução até 2026, ou seja, nós temos muito pouco tempo para conseguir canalizar o dinheiro que vai estar disponível para ser uma força transformadora da nossa economia, para poder alavancar projetos como o CITEV e como tantos outros pelo país, para ganhar em escala. O problema português é muitas vezes um problema de escala, é um problema em que as empresas chegam a uma determinada dimensão e depois têm dificuldade em ganhar essa escala e algum preconceito face às grandes empresas, porque há sempre aquela ideia de que o lucro é mau e que, enfim, até algo ideológico. Eu gostava que houvesse mais grandes empresas e que houvesse ainda mais pequenas e médias empresas a gravitar à volta das grandes empresas e eu acho que é nesta dificuldade que estas transições se vão operar e para os quais é necessário que o Governo e que as instituições, que as organizações, que a sociedade em geral esteja consciente e seja exigente. Eu podia falar também da educação e da justiça, que, quanto a mim, são dois setores estruturantes para esta transição energética, digital e até o presente, viver no presente,
Mas é muito importante termos consciência de que é fundamental sermos exigentes com o Governo e com os eleitos, em particular. Bem, eu também sou eleita, sou política, também tenho que ser exigentes comigo, mas é muito importante porque só assim podemos garantir que Portugal estará a competir com os Estados-membros com que deveria competir. Portugal entrou na União Europeia em 1986 e, portanto, desde essa época até hoje já recebeu milhares de milhões de fundos europeus. E, no entanto, estamos hoje numa situação em que disputamos o último lugar do PIB per capita com a Roménia, entre 27. E por isso é que eu digo que devemos ser exigentes, porque todas estas mudanças que estão em curso e que são difíceis e que terão inevitavelmente um impacto nas famílias e nas empresas, não podem ser feitas apenas com adornos ou com a técnica da superficialidade, que é isso que tem acontecido ao longo destes últimos, de décadas, e que tem, de facto, essa mentalidade tem que mudar. O deputado José Manuel Fernandes dizia que Portugal vai receber uma tempestade de milhões. E é, de facto, uma tempestade, porque é tanto dinheiro e em relativamente pouco tempo que é fundamental haver uma certa capacidade, resiliência ou resposta, eficácia na aplicação desse dinheiro. E não nos podemos esquecer que, como vos dizia, eu gostava que Portugal estivesse a disputar a linha da frente e não a linha de fundo em termos de PIB per capita. É importante reconhecer também a importância da demografia e dos desafios que também vêm com o envelhecimento da população portuguesa. Vamos precisar de mais recursos para os sistemas de saúde, para, enfim, um conjunto de outras necessidades que hoje ainda não são prioritários e que vão, inevitavelmente, surgir como uma necessidade e para a qual é necessário dinheiro, porque se nós não formos capazes de crescer, se não houver uma capacidade de Portugal ir além dos 2% de crescimento, 4%, 5%, nós não podemos assegurar as pensões, não podemos assegurar os cuidados de saúde e, portanto, estamos a empurrar as gerações mais novas para uma situação de grande incerteza e de até de algum, não quero ser catastrofista, mas e de algum colapso do próprio sistema em que vivemos. Porque todas estas dimensões do ambiente, da economia circular, todas estas transições que estão a acontecer, não nos podemos esquecer da visão de longo prazo. As empresas têm muito, e até as empresas familiares têm sempre muito esta filosofia de passar de geração em geração. E acaba por haver sempre esta visão de longo prazo. Eu acho que é isso que faz falta a Portugal, esta capacidade de definir objetivos a 10, a 20 anos. Nos últimos 12 meses discutiu-se o futuro da Europa. Mas eu gostava que houvesse um exercício também para se discutir o futuro de Portugal, porque continuamos a viver no presente, continuamos a discutir as questiúnculas e somos incapazes de ver para além do dia seguinte. E eu creio que se Portugal quiser ser competitivo e quiser, de facto, alavancar o potencial já instalado, essa é uma premissa e que eu acho que está absolutamente de acordo com aquilo que a União Europeia tem definido do ponto de vista mais macro, mas para o qual o trabalho individual dos governos nacionais é fundamental. Queria concluir com o seguinte: o problema de Portugal não vai ser a falta de dinheiro, vai ser a capacidade de o usar. E, portanto, a União Europeia, eu creio que terá colocado, até ver, todos os instrumentos para que Portugal e os portugueses possam sair desta transição, que é sempre as transições são sempre difíceis. Por exemplo, quando houve a bolha nos anos 90, .com, nos Estados Unidos, também foi um impacto bastante interessante e difícil,
mas foi possível adaptar-se. Quando houve a Revolução Industrial, também foi outro exemplo na história de várias dificuldades de adaptação. Esta é outra, mas eu creio que é muito importante que Portugal consiga, de uma vez por todas, definir este horizonte de longo prazo e de saber aplicar bem o dinheiro. É que já ninguém acredita, ou pelo menos eu não acredito que me venham dizer que Portugal não tem dinheiro. Não, Portugal tem dinheiro, tem é que ter instituições públicas capazes de aplicar esse dinheiro em tempo útil e de transferir esse dinheiro para as empresas e para as famílias. E é esse que é o grande desafio e que estamos todos na expectativa. Enfim, estes programas começaram agora, ainda que Portugal seja dos países da União Europeia que tem uma mais baixa taxa de execução, em particular do PRR, ou seja, já estamos a ficar para trás. E este é o desafio, é manter-nos na linha da frente. Obrigado, Lídia. Sr. Presidente, se calhar falar um bocadinho sobre o que é que o município de Famalicão, nesta temática, a nível de inovação e das empresas, tem feito. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite para aqui estar. Mais uma vez, um enorme gosto de cá estar na Fundação Castro Alves e com isto quero cumprimentar o engenheiro Bruno pelo facto de ter gerido também a Fundação, mas também por começar a desenvolver estas iniciativas que são muito importantes e as fundações também têm que cumprir esse papel e aqui por via da Fundação Castro Alves o Bruno está a dar um sinal claro do contributo que pode dar também para interações várias. Eu sou daqueles que pensam que é por via das interações que nós evoluímos de forma mais rápida, catalisa processos e, portanto, quero fazer aqui um agradecimento especial à Fundação Castro Alves, cumprimentando também a Dona Alice, uma figura exemplar do nosso território, do nosso Concelho de Famalicão, e é sempre bom ter bons exemplos próximos de nós. Estou certo que nós todos e todas estamos aqui muito satisfeitos também por ter aqui a Dona Alice bem próximo de nós. Um cumprimento... Alcina, claro que sim, Alcina. Um cumprimento muito especial à Lídia Pereira também, obrigado por cá estar. É bom vê-la aqui em Famalicão. Estou certo que vem aqui trazer muito, mas estou certo que também vai levar alguma coisa, por forma a que também no âmbito das funções que exerce, pode também fazer com que as políticas públicas que a União Europeia desenvolve possam contribuir cada vez mais para que a realidade de Portugal e dos territórios como Famalicão e não só possam também ainda dar um contributo maior que aqueles que estão a dar. Depois, um cumprimento ao Sr. Vereador, também, da Economia por cá estar, o Sr. Presidente de Junta, também, obrigado por se associar sempre às diversas iniciativas que ocorrem na freguesia de bairro, às empresárias e empresários, que estou a ver aqui em bom número também, obrigado por cá estarem, outras instituições que também cá estão representadas. Como é sabido, o Bruno fez referência há pouco, Famalicão é o terceiro concelho mais exportador de Portugal, já o é há alguns anos, a esta parte, é o segundo que mais contribui para o produto interno bruto de Portugal, portanto é o segundo concelho de Portugal que mais contribui com um superávit de mais de 1.000 milhões de euros e também é o segundo em termos de valor acrescentado bruto, que também é o segundo a nível nacional. E obviamente que isto sucede porque ao longo de um percurso foram desenvolvidas políticas públicas que contribuíram em muito para este ecossistema económico favorável que existe em Famalicão, que ele próprio tem a capacidade intrínseca de atrair para o território cada vez mais investimento. E obviamente que a Câmara Municipal sempre esteve envolvida neste ecossistema. Eu podia definir aqui, digamos, um quadrilátero ou 4 vértices do quadrado que ligam aqui quer as empresas, por um lado, como é óbvio, a Câmara Municipal por via, que é o poder público instalado, temos os centros tecnológicos de universidades
e temos escolas de formação profissional. É nesta interação deste quadrilátero que nós conseguimos criar este ecossistema cada vez mais capaz, por força das sinergias que ele próprio também cria, por forma até que as empresas tenham aquilo que eu disse há pouco, uma interação grande entre elas, e isso faz com que elas cresçam, evoluam, tenham uma capacidade cada vez maior. Obviamente que a Câmara Municipal tem pretendido que Famalicão seja cada vez mais uma referência nacional e internacional. E por isso, esta capacidade exportadora, que eu há pouco referi, que as empresas têm e vão ter cada vez mais, nomeadamente por via de 4 setores que são muito importantes, mas que alguns outros vão começar a aparecer como também grandes referências, mas um deles, obviamente, o têxtil, desde há muito, aliás, tem a ver com a região de Valdoado e Famalicão, faz parte dela. Portanto, tem aqui um conjunto de empresas, e nós temos no tecido produtor, ou produtivo, melhor dizendo, 5.500 empresas, grosso modo, das cerca de 16.000 que temos, estou a subtrair aqui, obviamente, comércio e serviços, mas no âmbito do tecido produtivo, que é aquele que importa, porventura, aqui ser mais referenciado, sublinhado, temos o têxtil, como disse, temos a metalomecânica, temos os acessórios para automóveis e temos o agroalimentar, nomeadamente o setor das carnes. São as 4 grandes áreas que temos em Famalicão. Obviamente que depois temos mais umas dezenas delas, mais pequenas, como o calçado e outras, bem mais pequenas, que temos, até para termos 5.500 empresas do tecido produtivo, obviamente que temos que ter uma diversidade grande. E eu tenho pena, e porventura a Lídia pode nos dar aqui uma ajuda, pelo menos fazer chegar esta voz de Famalicão à União Europeia, que, havendo conselhos como este, que se esforçam ao longo dos anos, que têm estes empresários, que têm este ecossistema, que têm esta mentalidade, que têm esta atmosfera que aqui existe, depois não são absolutamente nada beneficiados com dinheiros nem do Estado. O Estado é completamente zero, do Estado Central, do Governo, e da União Europeia também não olha para estes conselhos, ou se quiser regiões, podemos criar uma região, por forma a que as empresas, porventura, ainda possam ter mais alguns apoios, por forma a aproveitar o conhecimento que têm, as capacidades que têm e as potencialidades que têm, por forma a que, com pouco, possam fazer muito mais. Porque está cá tudo aquilo que é necessário, a massa crítica, tudo que é necessário para se poder ainda fazer mais. E o que a União Europeia tem feito é de uma forma uniforme, é verdade, atribui dinheiro aos governos nacionais e depois eles próprios é que fazem o desenho, a arquitetura dos fundos comunitários, como a Lídia, aliás, há pouco disse. Aqui, eu acho que para países que têm esses déficits que a Lídia acabou de dizer, somos dos últimos da União Europeia, todos estão-nos a passar à nossa frente, porventura, a União Europeia pode ter aqui, digamos, uma visão mais microscópica, por forma a observar aqui os déficits, para ela própria nos ajudar. E devia haver fundos em que, porventura, mas poderia ser com outro formato, que as próprias câmaras municipais, em conjunto com os centros tecnológicos, esta rede que está instalada, empresas e escolas de formação, se pudéssemos nos candidatarmos para que nós trouxéssemos ainda muito mais que aquilo que já damos. Por outro lado, e Famalicão é um bom exemplo disso, tem havido, e a Lídia disse isso muito bem, tem havido muitos fundos comunitários ao longo destas décadas. Muitos milhares de milhões de euros, muitos mesmo. E nós ainda estamos à espera de algumas acessibilidades para ajudar as empresas a fazer chegar aqui os seus produtos ou matérias-primas e a fazer escoá-los que ainda não têm. E, portanto, não se percebe. Não se percebe como Famalicão e, porventura, esta corda, se assim quiser chamar, a corda do Valdoado, mas que pode prosseguir até ao Porto, Maia, Matosinhos, Trofa, Maia, Matosinhos, que realmente é deficitária em acessibilidades, que é uma coisa que não se compreende. Temos estes números e depois não há proporcionalidade com o investimento, desde logo do Estado português, que devia ser o primeiro, e a União Europeia a seguir, ou então o Estado podia, obviamente, reorganizar os fundos por forma a que estes territórios, que têm uma potencialidade tão grande,
Com mais um pouquinho de dinheiro faz render muito, porque sabemos fazê-lo bem, são tratados como outro qualquer que não tem nenhum tipo de estatística relevante. E, portanto, fica aqui também esta deixa para que estes territórios, porventura, sejam olhados de outra maneira, são muito importantes, até porque a pandemia mostrou-nos, e bem, que a União Europeia tem déficits grandes. Déficits em muitas áreas. Que quando nós precisávamos de máscaras não haviam, quando precisávamos de alguns equipamentos médicos não existiam, a China fecha e fecha tudo, e, portanto, nós temos esta capacidade toda. Famalicão e, obviamente, porventura, outros concelhos aqui à volta. E, portanto, nós estamos disponíveis para atrair cada vez mais investimento, aliás, como está a suceder. Eu, no outro dia, disse aos meios de comunicação que, porventura, um dia destes, já não temos capacidade para absorver todas as empresas que se estão a querer instalar em Famalicão. Porque as empresas sabem que aqui, não diria que é garantia de sucesso, também não queria chegar tão longe, mas o ecossistema e a estatística evidencia bem que realmente em Famalicão o sucesso é mais garantido, que é uma coisa diferente de garantia de sucesso. E a Câmara Municipal ainda agora está a este propósito a antecipar ou estar a acompanhar a realidade dos tempos, a desenvolver esforços, aliás, no âmbito do roteiro, o Create In, que o próprio Presidente da Câmara vai às empresas interagir com os empresários, por forma, por um lado, a sensibilizar para a inovação, para a criação e não tanto para a produção. Deixamos de ter um território produtivo, passemos um território criativo, inovador, porque isto é que sabemos que traz valor acrescentado e só com valor acrescentado é que as empresas podem investir por forma a que cumpram o critério da sustentabilidade ambiental, por via da transição energética, por exemplo, que é muito importante, mas também possam se modernizar, possam pagar mais aos seus colaboradores, que é muito importante também as pessoas estarem confortáveis, estarem empenhadas no trabalho, com isso também aumenta a produtividade, mas para isso, obviamente, não podem ganhar o salário mínimo. E, portanto, só com valor acrescentado é que as empresas também o podem fazer. Ainda por cima, nos tempos de hoje, em que tem que pagar mais a energia, tem que pagar mais tudo, as matérias-primas, absolutamente tudo. Portanto, a criatividade e a inovação é muito importante. E por isso também criámos uma plataforma em que estão os centros tecnológicos, desde o CITEV para o têxtil, mas temos o CENTI para outras áreas, temos o TecMIT, o Centro Tecnológico das Carnes, mas temos a Universidade do Minho, que vai instalar 12 laboratórios no investimento em pouco mais de 7, 8 anos, de 50 milhões de euros. Temos a Universidade de Lusíada, temos a CESPO, também temos o IPCA também, e depois temos escolas de formação profissional também, todas numa plataforma, por forma a que o que se faz também para as empresas. Este desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de conhecimento e depois a sua transferência para as empresas tem que ser debatido, refletido e por via desta plataforma nós estamos a conseguir que haja aproveitamento deste investimento. Uma parte dele também do PRR, claro que sim, do PRR, por forma a que as empresas possam beneficiar também do dinheiro. Porque senão, muitas vezes o que acontece, faz-se muita investigação, mas depois fica mesmo por ali. E depois não há transferência. E nós, com esta plataforma, queremos fazer uma plataforma de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, transferência de inovação para as empresas. E, portanto, queremos, com essa plataforma, que tal suceda cada vez mais e, felizmente, que está a suceder. Temos os centros tecnológicos especializados também no que respeita à formação profissional. Cada vez mais nós temos que ter formação profissional, porque senão as empresas também não vão para territórios onde não há recursos humanos, como é óbvio, é lá para aliciado, isto que eu estou a dizer, e portanto nós temos que ter capacidade para formar, que é por via das universidades, percursos superiores ou não superiores. Nós em Famalicão temos cerca de 50% para cada lado, que é muito importante. E as nossas escolas de formação profissional estão-se também a modernizar, a apetrechar dos meios, por forma a que possam também garantir, em colaboração com as empresas, porque nós queremos que estas escolas de formação profissional produzam mão de obra qualificada
mas que não precisam de ser requalificadas assim quando chegam às empresas, que é uma perca de tempo e de dinheiro. Portanto, estamos aqui a subtrair alguns passos intermédios que são desnecessários, é desperdício. Estamos, por exemplo, também no âmbito de outras plataformas, a cumprir a lei de Lavoisier, se quiser, ou a adequá-la. Na natureza nada se deve perder, tudo se deve transformar. Portanto, queremos também fazer isso, aproveitar tudo que são resíduos, a economia do resíduo, para além da economia circular, a economia do resíduo tem que estar bem patente, nada se pode perder, e estamos a fazer por via dos centros tecnológicos, a aproveitar também tudo isso, até queremos transformar restos de carne em tecidos, e é possível, estamos a desenvolver também, e portanto, este aqui é o ecossistema, é trabalhar em conjunto, como se estivéssemos de mãos dadas, todos a interagir, a ajudar-se mutuamente, por forma a que todos tenhamos sucesso. Obviamente que com isto Famalicão torna-se um território cada vez mais competitivo, cada vez mais apetecível, cada vez mais com qualidade de vida, porque tem emprego de qualidade e de proximidade, que também é muito importante, e por isso é que também estamos a ser muito procurados. Isto aqui pois é uma boa e uma má notícia, somos muito procurados e vem muita gente para Famalicão, pois o que construímos, que é muito, nunca chega para acudir às necessidades internas dos famalicenses, porque há muita gente também de fora a fazer com que a habitação seja subtraída. Mas é o chamado bom problema. Temos a questão da imigração, que obviamente somos um território empregador e, portanto, temos aqui já mais de 30 nacionalidades em Famalicão, que é uma realidade nova, que também temos que olhar, e estamos a olhar, por forma a que a integração, a inclusão corra bem, como queremos todos, com certeza, não tenho nenhuma dúvida, mas que é também outro problema novo que os territórios, como Famalicão, vão ter, e espero que tudo corra bem, como disse há pouco, e, portanto, em traços, digamos, gerais e resumidos, Famalicão e a Câmara Municipal está a trabalhar neste âmbito, desta forma, com um conjunto de políticas públicas, por forma a que o território seja cada vez mais competitivo, com equilíbrio e com a qualidade de vida. Portanto, nós não temos só empresas, nós temos empresas que também se preocupam cada vez mais com o bem-estar, não só, como eu disse há pouco, dos trabalhadores, mas também do meio envolvente. Também se preocupam com tudo que está à volta. São empresas que também, sob o ponto de vista daquilo que podemos chamar a sustentabilidade social, também são preocupadas, participam connosco nos projetos que são importantes para o território, sejam desportivos, culturais, recreativos, sociais, muito importantes, colaboram connosco imensos e representam muitos milhões de euros a cada ano, que também é uma nota que eu quero aqui deixar, em um jeito, obviamente, de agradecimento aos nossos empresários pela forma também como se preocupam e como se disponibilizam para nos ajudar a termos cada vez mais bem-estar e qualidade de vida em Famalicão. E por isso eu estou, obviamente, muito disponível, sempre preocupado também, e sempre atento, vigilante, em alerta, como diz o escoteiro, por forma a que nós estejamos sempre na linha da frente. Agora, como eu disse há pouco, e termino com aquilo com que iniciei, é que, porventura, estes territórios, que são territórios importantes, não é só para Portugal, é para a União Europeia, sejam, porventura, olhados de forma mais microscópica, olhar para eles, porque são estas empresas que, quando há um problema, elas vão dizer que estamos presentes, como o disseram na pandemia, estamos presentes, estamos cá para ajudar Portugal e para ajudar a União Europeia. Muito obrigado. Eu antes de passar a palavra para vocês, podem, ou seja, também parecer, ou seja, o fórum é de partilha e de debate, portanto também podem colocar questões, porque é para isso que o criamos, não é só para nos virem ouvir. Mas não ia falar, mas surgiram-me aqui algumas ideias com a intervenção da Lídia e do Mário Passos, que é, a Lídia tocou num ponto que eu acho que é importante. Nós, com as transições, tanto digital, mas sobretudo aquela que eu
que eu privo mais no meu dia-a-dia, que tem a ver com a transição mais ambiental, energética ou ambiental, mas mais ambiental, diz-nos que nós, enquanto União Europeia, estamos muito dependentes da base da economia e da base das empresas, que são as matérias-primas. A grande maioria das matérias-primas vem de fora da Europa. Quando nós pensamos que produzimos produtos, que os produtos são utilizados e depois no final, ou seja, à data já não tanto, mas são descartados, são considerados resíduos e vão para os aterros ou são incinerados, nós temos que olhar para a dita economia circular, que é no fim de vida, os produtos podem ter uma nova vida. Isso diz-nos o quê? Diz-nos porque nós passamos a ter a matéria-prima no nosso território. Claro que temos de ter aqui também uma preocupação que tem a ver com a parte da componente humana, que é nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, no fim de vida, possamos colocar um objeto de plástico ou uma roupa no sítio correto, para que ele possa ser reencaminhado para ser objeto de um processo. Podemos ter aqui um processo de reutilização, mas, acima de tudo, um processo de reciclagem, onde nós voltamos a transformar isto em fio. Nós temos cá uma empresa hoje que está aqui entre nós, aí na assistência, que já o faz há muitos anos, que transforma, ou seja, o resíduo deixou de ser resíduo e passa a ser uma matéria-prima. Isso é um negócio da empresa e cada vez mais vão ter que existir mais empresas deste tipo. Portanto, abre-nos aqui oportunidades para nós termos empresas que trabalhem a componente de reciclagem dos materiais, porque nós vamos passar a ter os materiais de proximidade, muito perto, e isto faz o quê? Faz com que nós tenhamos a cadeia curta, controlada, redução de impacto ambiental, controle de custo e evitemos aqui a importação das matérias-primas. Claro, vamos ter que continuar a importar, mas, portanto, eu queria trazer esta mensagem para as empresas, se calhar mais para as grandes empresas, algumas com quem eu tenho estado a trabalhar já começam a olhar para esta temática. E quando olhamos para o setor têxtil, nós temos uma grande dependência dos nossos parceiros da Galiza. E se nós pensarmos que temos aqui podemos ter aqui um alinhamento estratégico nesta componente que eu estou a falar, a dependência destas ditas cadeias de valor galegas, junto, por exemplo, do setor têxtil, será maior e terá que ser trabalhado em conjunto, porque isso fará com que nós possamos ser mais resilientes, possamos também aqui trazer mais emprego, vamos ter que criar novas empresas com novas tecnologias também. Isso também é um desígnio da Comissão Europeia, da União Europeia, que é o desenvolvimento de tecnologias para que depois possamos exportar tecnologias para os países, nomeadamente o setor africano, que vai crescer, vai ter aqui um grande boom a nível internacional e que temos aqui um crescimento da classe média em África, e isso vai passar a ter aqui um incremento de consumo e, portanto, nós também podemos ter aqui um mercado importante para poder exportar. Mas queria trazer esta dimensão que me parece importante e relativamente a esta componente e também aquilo que o Sr. Presidente falou, nós, com o Fórum Económico e depois desta sessão, vamos lançar um observatório. Nós vamos fazer chegar um conjunto de inquéritos. Sabemos que muitas das vezes isto é algo que as empresas têm alguma reticência, mas é importante para nos sinalizarem aquilo que são as vossas dificuldades, que são os vossos problemas ao nível da inovação, que são os vossos problemas ao nível de emprego, os vossos problemas ao nível de financiamento que não estão a ter, qual é o problema. E, acima de tudo, também iremos trazer noutra sessão que vamos organizar, quando ela estiver definida, a região Norte, tal como todas as regiões do país, estão a definir a sua especialização inteligente. E o que é que isso nos diz? Isso nos diz que são as áreas específicas onde irão existir financiamento, nomeadamente para as empresas, e, portanto, isso é importante que os empresários também tenham, independentemente das áreas onde já estão, porque são os cores das suas empresas, perceber se elas estão sinalizadas nesta dita especialização inteligente. Por aquilo que eu tenho conhecimento, ou seja, tanto aqui este dito ecossistema, e o Sr. Presidente da Câmara falou muito bem, tanto Famalicão, mas nós queremos olhar aqui neste fórum também para Santo Tirso e também para Guimarães, porque quando eu falava aqui esta sinergia do ecossistema, ele vai ter que ser mais alargado
para a partilha dos ditos recursos, que nós chamamos muito isto a questão da simbiose industrial, onde o resíduo de uma empresa é o recurso de outra e, portanto, temos que criar aqui algo que seja mais transversal, maior, com mais empresas. Portanto, é isso que nós queremos trazer. Daí, hoje, também estarem cá empresas de Guimarães, de Santo Tirso, de Faf também, porque queremos que haja esta sinergia, esta sinergia. Mas dizer que este observatório será importante depois preencherem-nos isto para nós podermos também, conjuntamente com as câmaras municipais, sinalizar aquilo que está em déficit nas vossas empresas e podermos fazer chegar aquelas que são algumas oportunidades que possam existir. O Sr. Presidente da Câmara falou muito bem, algo que para mim que é fundamental e que tem trazido sucesso a Vila Nova de Famalicão. Tem a ver com o ensino profissional e, acima de tudo, aquilo que eu já defendo há muitos anos, um ajustamento do ensino às necessidades das empresas. As empresas hoje têm necessidades e, com esta transição que vão ter que fazer, vão ter que ter recursos especializados em determinada área ou em determinada componente. É muito importante que nós possamos o fazer antecipadamente para que as câmaras municipais, no seu projeto educativo, possam sinalizar as escolas profissionais a poderem se adaptar àquilo que são as necessidades. Serão necessidades a 1, a 2, a 4, a 3 ou a 5 anos, tal como a Lídia falou. Acho que é importante, sabemos muitas das vezes que as empresas, e então nesta fase, que o dia-a-dia, que tem sido a luta que têm tido, mas acima de tudo, estamos cá, e as câmaras municipais já o têm, a Câmara Municipal de Famalicão já tem um pelouro que trata as empresas e que pode vos ajudar, mas a Fundação estará cá também para vos ajudar naquilo que for necessário, para que possamos também vos ajudar a fazer algum planeamento a esse nível e acho que isso será a base. Portanto, queria só trazer sinalizar aqui, isto não ia falar, mas acho que era importante trazer-vos. Agora era se calhar também ouvir-vos do vosso lado aquilo que são as vossas preocupações e, de certa forma, para que o Sr. Presidente da Câmara e também a Lídia possam vos esclarecer dentro da medida do possível. Estou certo que a Lídia vai daqui com algumas ideias, perceber que fundos é que existem, porque muitas das vezes podem não ser fundos a fundo perdido, mas se calhar nós hoje estamos com um problema de financiamento, Lídia. Financiamento de apoio à indústria, às empresas em Portugal. Seguramente a União Europeia tem mecanismos com banca europeia que possa ajudar em determinado ponto a suportar com financiamento para determinados projetos que podem ser projetos inovadores e que tragam realmente valor acrescentado e que possam trazer aqui benefício para esta região. Mas colocava agora, nós temos um microfone para quem quiser colocar questões. Claro que sim, claro, força. Essa última parte que referias sobre a questão do financiamento. O financiamento, nós também temos de ter em consideração que a banca em Portugal é absolutamente avessa ao risco, não é? Eu dou-vos um exemplo. O Biocante, em Cantanhede, tentou pedir, por diversas vezes, precisava de fazer uma extensão lá de um complexo e tentou diversas vezes, junto do setor bancário, vários bancos, e foi sempre muito, mas isso é muito incerto, é muito... Eu acho que também é importante, assim, os tempos que atravessamos são de incerteza e as coisas não vão mudar no próximo ano, ou daqui a 2 anos, não podemos esperar isso. E não podemos esperar isso também porque, se nós pensarmos, bom, a Revolução Industrial foi operada em 50, 70 anos. O Twitter, a rede social do Twitter, não sei se todos estão familiarizados, mas qualquer outra rede social, enfim, estava no ar em 29 dias. E, portanto, houve aqui um grande risco de todos os financiadores envolvidos. E, infelizmente, em Portugal, eu acho que ainda há muita resistência em apostar no potencial e no talento. E, portanto, estamos a falar até de organizações que têm o respaldo de câmaras municipais e que, portanto, que acreditam no projeto e que o projeto tem dado frutos. Mas acho que este é um ponto importante. O outro ponto
e mais relacionado com o financiamento, e aqui eu só posso falar mais dos fundos europeus, porque, enfim, os bancos portugueses estão no sistema de bancos europeus e, portanto, obedecem às regras, cumprem os rácios, portanto, a grande maioria tem disponibilidade para emprestar. Depois são as decisões dos comitês de risco e não vou entrar por aí. Mas daquilo que diz respeito aos fundos, há uma grande carga administrativa e que só pode ser resolvido com o Governo. Os procedimentos administrativos, muitas vezes de candidaturas, são definidos a nível nacional e a nível central. Não são, e depois, juntamente com os CCDRs, e, portanto, eu acho que é aqui que tem que haver alguma reflexão e alguma ação para resolver o quanto antes estas dificuldades que são reportadas. Eu ainda não me lembro de me ter sentado com nenhum empresário desde que sou deputada, empresários e outros, até centros tecnológicos que também se candidatam e também apresentam candidaturas a fundos europeus e que não se queixem dos procedimentos. Mas é importante ter em conta que os procedimentos estão sob a jurisdição do Governo e da Administração Central. Portanto, para concluir sobre a questão do financiamento, eu creio que há, por um lado, a questão do setor bancário e do risco, e da forma como encaramos o risco, sendo certo que nós, portugueses, eu acho que nem é nós portugueses, é nós europeus, somos muito avessos, tradicionalmente somos avessos ao risco, tal como somos resistentes a qualquer mudança. Ninguém gosta de mudar. Nós estamos confortáveis na nossa zona de conforto, porque estar aqui é sair da nossa zona de conforto. Portanto, relativamente ao risco, há muito a ideia de e se eu falhar? Bom, os grandes empreendedores da história do capitalismo, se quisermos, falharam muitas vezes. Não falharam uma, não falharam duas, alguns falharam 7, 10. E, portanto, eu creio que e num contexto de incerteza, eu acho que é isto que é importante nós também começarmos mas, relativamente ao financiamento em particular, eu daquilo que tenho ouvido, é muitas vezes a questão burocrática e administrativa e, por outro lado, a aversão ao risco. Sem dúvida. Eu, relativamente a este ponto, eu acho que teremos novidades em breve. Eu estou a aguardar do que será o nosso banco de fomento e de que forma é que ele poderá. Estamos ainda a aguardar como é que ele irá funcionar, mas espero que ele realmente possa servir as empresas e seguramente um dos temas, não sei se não será o próximo, do Fórum aqui Económico e Social da Fundação. Teremos cá a banca para poder, seguramente também algum representante do Banco do Fomento, para nos trazer também aquilo que tem essencialmente o Banco de Fomento para as empresas e de que forma é que irão, dentro daquilo que será o Portugal 2030 e o Norte 2030, que está a ser cozinhado, está a ser preparado nesta fase, de que forma é que este Banco de Fomento realmente, que sai fora da banca tradicional, pode realmente suportar as empresas na implementação destes fundos e transformarmos realmente o conhecimento e a inovação em negócio, em dinheiro, em valor acrescentado, em emprego e estabilidade social. Se calhar, não sei se o Presidente Senhores alguma coisa, senão colocávamos aqui a audiência questões que nos possam colocar, essencialmente à Lídia e ao Sr. Presidente de Câmara. Ninguém tem nenhuma questão? Estou admirado. Está tudo esclarecido. Se quiser, já que ninguém faça uma questão, e vai direcionada à Lídia, cumprimentar todo o painel e vou direto à questão que tem um enquadramento com aquilo que a Lídia disse e muito bem, que é como é que vamos sustentar o nosso modelo a nível europeu, este modelo que criamos de sociedade, até porque temos uma sociedade que, se retirarmos aqui estes 2 anos de pandemia, que eu a nível europeu, sinceramente não sei dizer o que é que se passou, mas percebemos que
que a esperança média de vida baixou em Portugal, se calhar também baixou na Europa, mas vamos esquecer um bocado destes 2 anos, ou seja, a esperança média de vida é para aumentar e bem, mas com isso sabemos que vai haver custos adicionais, não é? Nomeadamente na questão da saúde e nomeadamente na questão do envelhecimento ativo das pessoas e por isso precisamos aqui de um modelo económico que possa sustentar esse envelhecimento. Uma das coisas que de vez em quando me dou a pensar comigo é Portugal, no conjunto desse europeu, realmente está sempre na cauda. Eu já nasci com a ideia de que este é o último fundo, este é o último quadro. Ou aproveitam esta oportunidade ou não há mais. Pronto, agora, felizmente acabaram com essa conversa, agora é o 14-20, agora é o 20-30 e seguramente chegaremos a 26-27 e estaremos a discutir o 30-40. Ou seja, na Europa já há uma ideia de que nós tentamos, mas não conseguimos. Mas, além disso, eu queria era perceber dos nossos parceiros europeus se existe aqui algum pensamento, porque a Europa é atrativa. Pronto, esse é um fator que, felizmente, ainda continua a ser atrativo, mas há um problema que é geral europeu. A natalidade é péssima e nós percebemos que ela é péssima também em países ricos. Ou seja, eu gostava de lhe perguntar, juntamente com os seus colegas, se às vezes debatem estes temas, porque isso é um problema que mais à frente, e esse já é um pensamento a 10, a 15 e a 20 anos que se irá colocar, é que se determinados destinos começam a ser mais atrativos do que a Europa para realmente viver, a Europa se continua com esta natalidade péssima, e nós percebemos que isto não é só uma questão de dinheiro, porque a Alemanha é seguramente o país mais rico europeu e a natalidade deles também é tão fraca como a nossa, ou seja, se existe aqui algum pensamento a nível de comunidade europeia, não digo se existe aqui nenhum fundo para que realmente as pessoas possam poder fabricar mais filhos, mas se existe aqui algum pensamento, se a União Europeia está preocupada com esta situação. Sim, eu acho que a questão demográfica, como eu dizia há pouco, é também ela determinante do sucesso de tudo aquilo que nós estamos a fazer. O problema na Europa não é exclusivo português ou alemão, é uma tendência, e é uma tendência que, enfim, discute-se muito a possibilidade de a imigração poder colmatar o déficit que se vai gerando com a falta de renovação das gerações. Possivelmente sim, e possivelmente será uma das soluções. Agora, há outro lado da moeda, que é toda a integração necessária que deve ser feita nestas ondas de imigração, porque estamos a falar muitas vezes de imigração com origens em países que culturalmente são diferentes, distintos dos países europeus. Este é um ponto, e acho que é um ponto que não é de sumenos, e portanto, sempre que se fala de imigração, eu lamento muito que o debate vá logo para extremos, não é? Os extremos que não veem estas especificidades e que depois se envolvem em batalhas muitas vezes improdutivas, porque não produzem resultados nenhuns. Mas este é um ponto. O outro ponto é se estamos de facto a fazer tudo aquilo que é possível para também que os europeus que já vivem no continente europeu possa haver um estímulo à natalidade. Há um problema, eu por acaso tenho vindo a ler um bocadinho sobre isto, e há um problema que está associado a tudo isto, e que justifica porque é que deixámos de falar de crescimento económico. As populações estão mais envelhecidas e, portanto, as preocupações são pensões, cuidados de saúde. E, portanto, o discurso do crescimento económico, e que normalmente entusiasma mais as gerações mais novas, desapareceu ou tem desaparecido ao longo dos anos do discurso político. Mas é um tema importante e que não deve ser negligenciado, e porque vai trazer inevitavelmente a imigração como um dos fatores determinantes
da sustentabilidade de todas estas transições que nós estamos a falar. Nós não vamos ter, e isto é uma coisa que me preocupa particularmente, em Portugal, com a tendência demográfica que temos, as gerações mais novas não vão ter acesso à reforma, a pensões. Não vai haver. Não é a Segurança Social, da maneira que está montada e que está sustentada ou insustentada, não é suficiente. Portanto, eu creio que é fundamental. E, de resto, para terminar a questão da imigração e da demografia, eu gostava que Portugal fosse ainda mais um país de imigrantes, porque isso é um excelente sinal. Mas, por algum motivo, há muita gente nova, mais nova, a sair do país, e estamos a falar depois de situações relacionadas com a retenção de talento, a capacidade empreendedora, etc. Estamos a atrair outros tipos de perfis para o país, mas é preciso olhar para estes influxos, ou para estes fluxos, com alguma distância para a frente, e não na necessidade que agora temos premente. Falo porque ouço muitos empresários na área da restauração, na área da hotelaria, com dificuldade em arranjar mão de obra e, portanto, que recorrem a outras nacionalidades, mas isto será sustentável? Eu acho que há algumas coisas que não têm sido ponderadas e que, de facto, tem que haver esta capacidade de olhar para o longo prazo. Longo prazo porquê? Eu não sei se há outro continente no mundo onde se viva tão bem, não sei se isso vai mudar e, portanto, eu acho que a Europa vai continuar a ser um continente atrativo. A questão ambiental é também ela importante, porque há já hoje uma grande, e cada vez mais, uma grande pressão, sobretudo do continente africano, de correntes migratórias que fogem de regiões afetadas por fenómenos climáticos extremos, e, portanto, essa pressão vai surgir cada vez mais no Norte de África, e não vai haver espaço no Norte de África. O Norte de África, ele próprio também tem dificuldades de água, de secas, enfim, também há mudanças que se estão a operar e que vão, inevitavelmente, qual é que é o continente mais próximo? É a União Europeia, ou é a Europa. E por isso eu creio que por muitos anos ainda a Europa vai ser um continente atrativo, mas é preciso fazer-se estas reflexões e que de facto não têm acontecido e com muita pena minha. Esta questão demográfica é muito importante no ângulo de visão que estava aqui a ser, obviamente, falado, plasmado aqui, mas aqui, quanto a mim, também outros ângulos que, porventura, podem ser desenvolvidos e que parece-me que são mais preocupantes para Portugal. Há pouco falei e falámos da competitividade territorial, de quanto é importante sermos competitivos para que o nosso território seja aquele que continue a ter emprego de qualidade, proximidade, bem-estar, qualidade de vida. Mas atendendo a estes desenvolvimentos demográficos, isto vai fazer com que, no futuro, médio prazo, já nem digo, acho que nem vai chegar ao longo prazo, a médio prazo, que haja uma desertificação por completo de muitas regiões de Portugal. E, portanto, é preciso começar a olhar para isto também. Como é sabido, o Governo e os governos, normalmente, não têm pretendido refletir acerca desta matéria. É uma ministra com a pasta da coisa territorial. E existe uma ministra, neste caso em particular com este governo, com esta pasta, mas que, obviamente, como todos percepcionam, não há nenhum objetivo a cumprir, não há nenhuma meta a alcançar, absolutamente nada. Portanto, fala-se do assunto, mas é para não fazer nada. Mas é muito preocupante, porque nós vamos ter cada vez mais concentrado em poucos concelhos, as pessoas em Portugal, com todos os efeitos negativos que isto vai trazer. Depois, também, e fala-se muito uma reorganização geopolítica
no mundo, à escala até planetária, mas também no país vai suceder, nomeadamente esta questão entre as áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e o resto do país, nomeadamente, por exemplo, aqui com acima do Ave, na qual em que estamos, que também merece uma reflexão profunda. Eu não me sinto nada confortável, enquanto cidadão e enquanto Presidente de Câmara, de estar aqui às portas da área metropolitana e olho para sul do meu concelho e vejo os benefícios que aquela gente tem, e depois em Famalicão, que está aqui, aliás, temos uma série de freguesias que são contíguas a uma série de concelhos, nomeadamente São Tirso, Trofa, Vila de Conde e Póvoa de Varzim, são 4, são tão poucos, eles têm uma série de benefícios que nós não temos. E depois ficamos parados, não fazemos nada. Ou isto, Portugal vai se transformar em 2 áreas metropolitanas, a de Lisboa vai crescer, a de Porto vai crescer, e prontos. E depois os outros são para desertificar. Quer dizer, esta questão demográfica tem um alcance tão grande, que ninguém fala nela exatamente pelo alcance que tem, porque é isto que eu estou a dizer, e ninguém quer falar disto, como é óbvio, mas que é muito importante. E, portanto, Famalicão, felizmente, que está bem, tem a sua população, no último censo mostrou que está estagnou. Se fosse agora já tínhamos mais pessoas, porque agora temos felizmente muita habitação, está a ser toda ocupada, e, portanto já cresceu claramente, mas isto é à custa de outros que vão ficar sem essa população. Outros portugueses, não são outros Espanha nem outros estrangeiros, são portugueses, outras regiões. E, portanto, isto merece ser, obviamente, merece uma reflexão não só do governo português, a União Europeia também, como é óbvio, mas que a União Europeia tem que saber, e eu penso que sabem, em conjunto com os governos, porque há várias reuniões governamentais, com os vários ministros, por forma a que se perceba como é que isto pode ser, digamos, mitigado, atenuado. E neste momento está a ser, na realidade, não está a ser feito absolutamente nada. Zero. É mesmo zero. Agora, em Portugal é pior porque nunca houve, e eu acho que nunca vai haver, planeamento. Não se planeia. Normalmente é a governação de navegação à vista, é assim que se diz, não é? Ou então como era antigamente os merceeiros, não é? Portanto, aquela que registra no livro. Portanto, é assim. Portanto, não se faz planeamento, não se pensa no futuro. Como eu disse há pouco, Famalicão ainda não tem as acessibilidades que devia ter. Com esta capacidade toda instalada, o 3º maior produtor de Portugal, o 2º que mais contribui para o produto interno bruto de Portugal, ainda não tem acessibilidades que devia ter. Penso que este é o maior dos exemplos, que é o cúmulo de qualquer coisa, que eu nem me vou atrever a classificar o cúmulo. Mas, obviamente, que Portugal assim será, aliás, é um bom exemplo que evidencia bem porque é que nós estamos na cauda da União Europeia quando, a Lida sabe melhor isso que eu, há poucos anos atrás estávamos à meia da tabela. Aqueles que entraram todos de novo estavam atrás de nós. E agora passaram todos à frente, exceto 1 ou 2. Que vai passar. Que vão passar, aliás, porque são 1 ou 2, não é? Que vão passar. E, portanto, mas está aqui um bom exemplo. Nós, em Famalicão, fazemos planeamento, obviamente, a médio prazo, é isso que fazemos, com os protagonistas do território, que felizmente são cada vez mais, e também há aqui depois um efeito contágio, que é o contágio para neste caso, falo do meu concelho, com os famalicenses que também estão preocupados. E essa preocupação traz-lhes disponibilidade para fazer coisas. Nós fazemos o que fazemos, porque não é só a Câmara Municipal que faz, ou só as juntas de freguesias. Fazemos porque os famalicenses o fazem, por via das empresas, por via das instituições, por via de movimentos, por via de grupos informais, cidadãos até per si, sozinhos, individuais, que o fazem. E, portanto, temos esta capacidade de nos contagiarmos mutuamente para que o futuro, no âmbito do tal planeamento que falo, o futuro seja promissor, seja próspero, pelo menos aqui em Famalicão, e eu espero que isto vá suceder, com certeza irá. Sim, força. Ouvir o Mário falar sobre o planeamento ou um plano, lembrou-me de 2019, quando ainda podíamos circular livremente. Eu fui a alguns congressos partidários e eu penso que não estou em erro, foram 2 em particular. Um na Alemanha, o congresso da CDU,
e outro na Irlanda, o Congresso do partido que está novamente no governo, que é o nosso partido irmão. E nesses congressos a mensagem era Alemanha 2040 e Irlanda 2030. Eu não vejo ninguém em Portugal, e aqui também é um desafio para o nosso partido, que esteja a pensar, ou melhor, nós temos normalmente esse cuidado, há sempre essa mensagem política, mas eu creio que ver congressos com a visão de 2030, 2040, na altura para mim foi, isto é uma boa ideia, porque há aqui discussões que têm em vista, não é agora o presente, mas o futuro, e eu creio que é isso que falta a Portugal, é esta capacidade de plano, de visão, que tem falhado ao longo destes anos. Eu só queria dizer, já agora este propósito do planeamento, Força. que nós em Famalicão temos o Famalicão.30, que é o meu plano estratégico até 2030. Eu não sabia, mas vou levar como um bom exemplo. Muito bem, já podes referenciar Famalicão como um bom exemplo. Pegando aqui nisto, para terminar, também vou falar aqui algo que me parece importante, do que foi aqui falado, que tem a ver com a questão da demografia. Ou seja, quando nós olhamos para a economia, a nossa produtividade está muito associada, sempre esteve, à força do trabalho. Daí que os países asiáticos tenham tido esta evolução por força da força do trabalho que tinham disponibilidade de pessoas. Todos os empresários que estão cá o sabem. Há uns anos para cá, ou seja, os países ocidentais, como é a própria Europa, os Estados Unidos, o próprio Japão, começou a idealizar aquilo que nós chamávamos a dita indústria 4.0 da digitalização da indústria, por forma a poder amortecer esta dita força do trabalho. Hoje, a União Europeia tem a tal transformação digital e, portanto, isso também servirá para que as empresas possam aqui continuar a fazer esta dita industrialização por via da digitalização, com a introdução de robôs a trabalharem e haver aqui a colaboração homem-máquina a trabalhar. Isso já não é o futuro, é o presente. Mas depois traz-nos aquilo que a Lídia, e isso também nos traz outra componente, que também foi aqui referenciada pela Lídia, que é nós podermos reter talento, reter as pessoas com formação, que são formadas em Portugal e possam integrar esta dita nova economia, esta dita nova industrialização que o país terá que ter, e, portanto, possamos os reter com esta evolução que as próprias empresas também o farão. Mas depois traz-nos aqui outro problema que também tem a ver com planeamento de médio e longo prazo, que é, nós queremos ter uma sustentabilidade da segurança social, temos também que criar aqui uma forma de que os robôs vão ter que descontar para a própria segurança. Enquanto pessoas, vai ter que haver descontos, porque eles têm a componente de trabalho associada à sua rentabilidade e tem que haver aqui um desconto associado, tal como um trabalhador, tem que haver aqui um pensamento. Portanto, isto é algo que não está a ser pensado e eu espero que a curto prazo comece a ser pensado, para bem de todas as gerações que possam realmente ter uma pensão no seu fim de vida. Portanto, só dar aqui esta visão que eu acho que é importante, que vamos ter aqui desafios, já o estamos a ter, mas também temos oportunidades. E as empresas vão ter que... Sabemos que muitas são microempresas, são pequenas empresas, mas estou certo que em conjunto com outras empresas, ou seja, conseguimos ter aqui a componente de escala, e é importante terem esta noção porque vão haver apoios para isto que eu estou a falar. Vão haver apoios, e a Lídia falou aqui nos milhões, e portanto vão haver apoios para esta componente, e é importante que vocês possam também, dentro daquilo que é o vosso dia-a-dia, para as grandes empresas já o estão a fazer, mas para as pequenas empresas e mais microempresas, perceberem que há uma oportunidade, que vão haver oportunidades para continuarem a desenvolver o vosso trabalho. Mais questões? Queiram colocar? Se não houver, nós temos um pequeno porto de honra, muito breve, na sala lá do fundo. Convido a todos para tomarem um porto antes de regressarem a casa. Agradecer à Lídia por estar aqui. Seguramente teremos outras oportunidades de a convidar para fazer este trabalho de proximidade, até para visitar algumas das empresas que hoje estão cá e seguramente numa próxima visita também as possas visitar, que acho que será importante também dar a conhecer aquilo que fazem
alguém que está em Bruxelas e pode, de certa forma, interferir nas componentes mais de legislação, mas também nós iremos solicitar à Lídia que, se tiver algo que nos possa acrescentar valor às empresas e aqui ao nosso território, que nos faça chegar. Portanto, também vamos a incomodar nesse sentido. Agradecer ao Sr. Presidente de Câmara, é um gosto tê-lo cá, é um homem de estar no terreno, de querer contactar com a população, com os empresários e, portanto, é mais uma iniciativa que nós realizamos e iremos continuar com este fórum. Acho que vamos trazer aqui algo de novo ao território, por forma a podermos ajudar as populações. Queremos ter cá não só o Sr. Presidente de Câmara de Famalicão, mas também o de Santirce e o de Guimarães. Iremos ter uma iniciativa focada nestas temáticas, conjuntamente, seguramente, com a Comissão de Coordenação da Região Norte, para percebermos de que forma é que, dentro da especialização inteligente, estes concelhos e que em conjunto podem, se calhar, chegar a primeiro. Não é? O primeiro exportador é Famalicão, mas a contribuição para o PIB português representa muito mais se os juntarmos aos três. E, portanto, é importante também os fazermos ver, junto da Comissão de Coordenação, que dentro desta especialização inteligente e do reencaminhamento de fundos, que aquelas indústrias que estão neste território sejam abrangidas dentro desta especialização inteligente. E a vocês, muito obrigado por terem vindo. Como disse, iremos fazer chegar um inquérito para o nosso observatório. Acho que é importante percebermos quais são as vossas necessidades, para que depois, conjuntamente com as câmaras municipais, possamos também poder-vos suportar nessas mesmas necessidades. Muito obrigado a todos.